Eu nunca vou esquecer o dia em que descobri um documento de inteligência alemã de 1944 que me fez tremer de raiva e orgulho ao mesmo tempo. Era um relatório oficial da Wehrmacht, avaliando as tropas brasileiras que estavam chegando à Itália. O texto dizia literalmente que éramos uma força de combate inferior, composta por raças mistas e incapazes de resistir sob pressão real de batalha. Os nazistas nos chamavam de dançarinos de carnaval, brincando de soldados. Eles riram quando souberam que o Brasil estava enviando homens para enfrentar a linha defensiva mais impenetrável de toda a Europa, a temível linha gótica. Riram ainda mais quando descobriram que nosso alvo era uma montanha específica que já havia derrotado tentativas de assalto de tropas americanas e britânicas experientes. O nome dessa montanha era Monte Castelo, e ela se tornaria o lugar onde toda a arrogância alemã seria enterrada sob a neve manchada de sangue. O que aconteceu naquelas encostas congeladas entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945 mudou para sempre a forma como o mundo via o soldado brasileiro. Hoje vou te contar essa história da perspectiva de quem estudou cada relatório, cada carta, cada testemunho. Esta é a história de como transformamos o desprezo em respeito através do sacrifício e da coragem absoluta. Antes de continuar, se inscreva neste canal agora mesmo, porque aqui você descobre histórias brasileiras que mereciam estar em todos os livros escolares, mas foram esquecidas. E me conta nos comentários, você já ouviu falar da FEB na escola? Vamos ver quantos brasileiros realmente conhecem nossos próprios heróis. Quando comecei a pesquisar sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, eu esperava encontrar histórias de heroísmo imediato e vitórias gloriosas. O que descobri foi muito mais complexo e, de certa forma, muito mais inspirador. A verdade é que, quando os primeiros contingentes brasileiros desembarcaram em Nápoles em julho de 1944, praticamente ninguém acreditava neles. E quando digo ninguém, estou incluindo até mesmo nossos próprios aliados americanos. Eu li dezenas de relatórios militares daquela época e o padrão era sempre o mesmo: ceticismo, desconfiança e uma condescendência velada que doía só de ler décadas depois. Os alemães, porém, foram além do ceticismo. Eles transformaram nossa presença em piada oficial. O major Hans Dietrich, comandante de uma divisão estacionada nos Apeninos, escreveu em seu diário pessoal, em outubro de 1944, algo que me fez cerrar os punhos quando li pela primeira vez. Ele dizia que os brasileiros eram tropas de terceira categoria, musicalmente talentosos, talvez, mas militarmente irrelevantes. Outro oficial alemão, o capitão Ernst Müller, circulou entre suas tropas um panfleto de propaganda que retratava soldados brasileiros como macacos segurando rifles, incapazes de operar equipamento militar moderno. Esta não era apenas estratégia psicológica. Eles realmente acreditavam nisso. A ideologia nazista tinha construído um sistema inteiro de classificação racial que colocava povos de raças mistas na categoria mais baixa de capacidade militar. Para eles, o Brasil era a personificação desta inferioridade teórica. Nós éramos a mistura de europeus, africanos e indígenas, e segundo a pseudociência racial deles, isso nos tornava geneticamente inadequados para o combate sustentado. Faltava-nos a pureza ariana, a disciplina prussiana, a frieza nórdica necessária para enfrentar veteranos endurecidos da frente oriental. Quando souberam que a FEB seria designada para atacar posições na linha gótica, muitos oficiais alemães viram isso como um presente. Finalmente poderiam demonstrar sua suposta superioridade racial de forma definitiva.
O que esses alemães arrogantes não sabiam, o que não podiam sequer imaginar em seus delírios ideológicos, era que aqueles homens marchando em sua direção carregavam algo muito mais poderoso que qualquer ideologia racial. Eles carregavam o peso de provar que uma nação inteira não era o que o mundo pensava que era. Cada pracinha que pisou naquele solo italiano sabia que estava representando não apenas o Brasil, mas todos os países que o mundo desenvolvido olhava de cima. Eles sabiam que cada covarde que recuasse seria usado como prova da inferioridade brasileira. Cada homem que quebrasse sob pressão confirmaria os preconceitos raciais. Essa consciência transformava cada soldado brasileiro em algo mais que um combatente individual. Eles eram a reputação de um continente inteiro vestindo o uniforme verde-oliva. Eu descobri cartas de pracinhas para suas famílias que revelavam essa pressão psicológica esmagadora. Um soldado chamado João da Silva, de 24 anos, do interior de Minas Gerais, escreveu para sua mãe: "Mãe, eles olham para nós como se fôssemos crianças perdidas, mas vamos mostrar que brasileiro não é covarde. Vamos fazer o Brasil ser respeitado ou morrer tentando." Essas palavras, escritas semanas antes do primeiro ataque a Monte Castelo, me assombraram por dias, porque ele cumpriu sua promessa. Ele morreu nas encostas daquela montanha maldita, mas não antes de ajudar a mudar para sempre a percepção mundial sobre o soldado brasileiro. Monte Castelo não era apenas uma montanha. Era uma obra-prima de engenharia defensiva alemã transformada em pesadelo tático para qualquer força atacante. Quando estudei os mapas topográficos e os planos defensivos alemães que foram capturados depois da guerra, entendi por que aquela posição era considerada virtualmente inexpugnável. O Marechal Albert Kesselring, comandante supremo das forças alemãs na Itália, havia pessoalmente supervisionado a construção da linha gótica e considerava Monte Castelo uma de suas joias defensivas mais preciosas. A montanha se ergue abruptamente do vale do rio Reno, com encostas íngremes, cobertas de rochas soltas que dificultavam qualquer movimento rápido. O terreno forçava qualquer atacante a subir em áreas específicas, todas cobertas por campos de fogo cruzado meticulosamente planejados. Os alemães haviam construído bunkers de concreto com paredes de 1,5 metros de espessura, posicionados para que cada bunker pudesse cobrir os ângulos cegos dos outros. Havia ninhos de metralhadoras MG-42 escondidos em posições naturais das rochas, invisíveis até que abrissem fogo. Campos minados extensos protegiam as aproximações mais óbvias. Era um labirinto mortal. O tenente-coronel alemão Friedrich Weber, engenheiro responsável pelas fortificações, escreveu em seu relatório técnico que Monte Castelo poderia ser defendido indefinidamente por uma força relativamente pequena contra atacantes numericamente superiores. Ele calculava que cada soldado alemão bem posicionado valeria por 10 atacantes nas encostas abertas. E ele estava certo. Antes dos brasileiros chegarem, tropas americanas já haviam tentado tomar a posição 2 vezes, sofrendo baixas devastadoras sem conseguir avanço significativo. A montanha tinha a reputação de devoradora de homens. Quando a FEB foi designada para tomar Monte Castelo em novembro de 1944, muitos oficiais americanos viram isso como uma sentença de morte disfarçada de missão. O general Mark Clark, comandante do exército americano ao qual a FEB estava subordinada, tinha suas próprias dúvidas sobre a capacidade brasileira. Ele designou a montanha para nós parcialmente porque precisava dela tomada e parcialmente porque, segundo rumores que li em memórias de oficiais americanos, ele achava que os brasileiros aprenderiam rápido a realidade da guerra moderna ou seriam destruídos tentando. De qualquer forma, o problema seria resolvido.
Eu passei semanas estudando os planos de ataque do primeiro assalto brasileiro em 24 de novembro de 1944. E quanto mais estudava, mais evidente ficava que estávamos sendo preparados para o fracasso. O planejamento foi apressado, a artilharia de suporte foi inadequada. Pior ainda, os pracinhas não tinham experiência em guerra de montanha e muitos nunca haviam visto neve na vida, quanto mais lutado nela. Estávamos enviando homens treinados sob o sol tropical do Rio de Janeiro para enfrentar o inverno mais rigoroso da Europa em 50 anos, em terreno montanhoso, contra veteranos alemães entrincheirados. O ataque foi lançado durante o dia, violando todos os princípios de surpresa tática. Nossos homens subiram as encostas abertas sob chuva torrencial e neblina, o que pelo menos oferecia alguma cobertura visual. Mas quando as MG-42 alemãs começaram a disparar, a cobertura da névoa não importava mais. O som dessas metralhadoras, que os pracinhas apelidaram de Lurdinha por causa do ruído rápido e contínuo, rasgava o ar junto com os corpos dos homens. Foi um massacre. Ao final do dia, centenas de brasileiros estavam mortos ou feridos e não havíamos conquistado um único metro daquela montanha maldita. Depois do primeiro desastre em Monte Castelo, algo dentro de mim se parte cada vez que leio os relatórios daqueles dias. A FEB havia sofrido sua primeira grande derrota e o impacto psicológico foi devastador. Soldados que haviam embarcado no Brasil cheios de idealismo patriótico agora enfrentavam a realidade brutal da guerra moderna. Eles viam seus amigos, companheiros com quem haviam treinado por meses, mortos nas encostas geladas daquela montanha. O pé de trincheira começou a se espalhar entre as tropas por causa da umidade constante e das condições miseráveis das posições que ocupavam. O que mais me impressiona ao estudar este período é como os alemães interpretaram aquela primeira vitória defensiva. O Major Dietrich, que mencionei antes, enviou um relatório triunfante ao seu comando superior, declarando que as teorias raciais haviam sido completamente confirmadas. Os brasileiros, segundo ele, demonstraram bravura imprudente, mas absolutamente nenhuma habilidade tática ou resiliência psicológica. Eles recuaram em desordem completa, exatamente como previsto. O relatório recomendava manter apenas forças mínimas em Monte Castelo, porque os brasileiros claramente não representavam ameaça séria. Essa arrogância alemã foi o primeiro erro fatal que eles cometeram. Eles confundiram inexperiência com incapacidade, falta de preparo com covardia. Não entendiam a natureza do soldado brasileiro. Não era a obediência robótica do soldado prussiano. Era algo diferente, algo que suas teorias raciais não conseguiam quantificar. Era teimosia pura. Era o orgulho ferido transformando-se em determinação obsessiva. Era a consciência de que o mundo inteiro estava assistindo e esperando que falhássemos. Um segundo ataque foi lançado 5 dias depois, em 29 de novembro. Novamente repelido com pesadas baixas. Um terceiro em 12 de dezembro. Ainda pior. Eu li diários de soldados brasileiros desse período e as palavras são de partir o coração. Um pracinha chamado Miguel Santos, de 26 anos, gaúcho de Porto Alegre, escreveu: "Subimos aquela montanha 3 vezes. 3 vezes deixamos nossos irmãos mortos na neve. Cada vez que descemos, parte de mim fica lá em cima, mas juro por tudo que é sagrado que vamos tomar aquela montanha, nem que seja a última coisa que façamos." O que os alemães não viram porque sua ideologia os cegava era que cada derrota estava temperando os brasileiros como aço na forja. Entre dezembro de 1944 e fevereiro de 1945, a FEB passou por uma transformação brutal e necessária. Novos comandantes mais experientes assumiram posições-chave.
O general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, reorganizou completamente o treinamento. Agora focávamos em ataques noturnos, infiltração silenciosa, patrulhas de reconhecimento profundo. Aprendemos a usar a escuridão e a névoa como aliadas, ao invés de obstáculos. Os pracinhas começaram a conduzir raids noturnos nas posições alemãs, não para tomar terreno, mas para aprender. Cada patrulha era uma aula de mestrado em guerra de montanha paga com sangue. Eles mapeavam as posições inimigas, testavam os campos minados, identificavam os pontos fracos das defesas. E algo crucial estava acontecendo psicologicamente. A raiva estava substituindo o medo. Cada amigo perdido, cada humilhação, cada piada alemã que chegava através de prisioneiros capturados alimentava uma fúria fria e controlada. Os alemães haviam criado sem saber seu pior inimigo, um adversário que tinha algo a provar e nada mais a perder. 21 de fevereiro de 1945. Essa data está gravada na minha memória, como se eu próprio tivesse estado lá. Depois de meses estudando cada detalhe daquele dia, cada relatório, cada testemunho, sinto que conheço aquelas horas como se as tivesse vivido. O plano final para tomar Monte Castelo era radicalmente diferente das tentativas anteriores. Desta vez, haveria preparação de artilharia massiva, coisa que nunca tivemos antes. A legendária 10ª Divisão de Montanha Americana, especialistas em combate alpino, atacaria as posições adjacentes para dividir as defesas alemãs. E, crucialmente, o ataque principal seria feito de madrugada, não à luz do dia. Às 5:30 da manhã, o céu sobre os Apeninos explodiu. Eu conversei uma vez com um veterano brasileiro que estava lá, Carlos Mendes, hoje com 98 anos. Ele me disse que o barulho era ensurdecedor, que parecia o fim do mundo. Milhares de projéteis de artilharia aliada caíram sobre Monte Castelo por quase 2 horas ininterruptas. Era a preparação que os pracinhas mereciam ter tido desde o início. Quando o bombardeio finalmente cessou, um silêncio sinistro tomou conta do vale. Através desse silêncio, os homens do 1º Batalhão de Infantaria, comandados pelo então Tenente-Coronel Euclides Zenóbio da Costa, começaram a subir. O que aconteceu nas próximas 12 horas foi uma demonstração de coragem e habilidade tática que forçou até os alemães mais preconceituosos a reverem suas avaliações. Os brasileiros não atacaram em ondas suicidas como fizeram em novembro. Eles se moviam em pequenos grupos, usando crateras de bombas como cobertura, avançando de posição em posição com uma disciplina de fogo impressionante. Quando encontravam resistência, não recuavam, flanqueavam, suprimiam com fogo de morteiro e continuavam avançando. Era uma coreografia mortal aperfeiçoada através do sofrimento dos meses anteriores. As metralhadoras alemãs que sobreviveram ao bombardeio abriram fogo, mas desta vez encontraram oponentes muito diferentes. Os pracinhas respondiam com suas próprias MG-30 capturadas e com morteiros posicionados precisamente. O sargento Oswaldo Silva, herói condecorado daquele dia, liderou seu pelotão através de um campo minado sob fogo intenso. Homens caíam, minas explodiam, mas eles não paravam. Quando chegaram às primeiras trincheiras alemãs, a luta se transformou em combate corpo a corpo brutal. Granadas de mão, baionetas, pás de entrincheiramento. Era guerra primitiva e visceral. O capitão alemão Ernst Müller, o mesmo que havia circulado aquele panfleto racista meses antes, foi capturado naquela tarde. Em seu interrogatório, que li no arquivo histórico do Exército, ele disse algo que me dá arrepios até hoje. Estes não são os mesmos homens que atacaram em novembro, ou nós estávamos errados sobre eles desde o início.
ou eles se transformaram em algo que nossa inteligência nunca previu. Eles absorvem baixas que quebrariam unidades da Guarda SS e continuam avançando. Lutam com uma ferocidade que só vi uma vez antes contra os russos em Stalingrado. Por volta das 5 da tarde, após quase 12 horas de combate ininterrupto, um grupo de pracinhas alcançou o cume de Monte Castelo. O tenente Paulo Andrade, de 28 anos, natural de São Paulo, tremendo de frio e exaustão, amarrou uma bandeira brasileira em uma árvore quebrada por bombas. A montanha havia caído. O impossível havia acontecido. Os dançarinos de carnaval haviam tomado a fortaleza, que 3 meses antes parecia invencível. A queda de Monte Castelo enviou ondas de choque através de toda a cadeia de comando alemã na Itália. Eu encontrei documentos classificados do alto comando alemão que mostram como aquela vitória brasileira forçou uma reavaliação estratégica completa. O Marechal Kesselring, em uma reunião emergencial com seus generais 2 dias após a batalha, teria dito, segundo testemunhos: "Precisamos parar de subestimar os sul-americanos imediatamente. Eles não são a força menor que nossos relatórios descreviam. São uma ameaça real e devem ser tratados como qualquer divisão de assalto aliada." O custo daquela vitória foi devastador. Desde o primeiro ataque em novembro até a conquista final em fevereiro, a FEB havia perdido mais de 400 homens mortos e milhares de feridos em Monte Castelo. Batalhões inteiros foram reduzidos a 1/3 de sua força original, mas as perdas alemãs foram diferentes. Eles não perderam apenas homens, perderam uma posição estratégica que era fundamental para toda a linha gótica. Perderam o mito da invencibilidade de suas defesas. E, mais importante, perderam a arrogância ideológica que os havia cegado. Eu descobri um relatório pós-batalha escrito pelo próprio Major Dietrich, que é extraordinário em sua honestidade brutal. Ele escreveu: "Todas as nossas avaliações iniciais sobre as tropas brasileiras estavam fundamentalmente incorretas. A teoria de que povos de raças mistas são inferiores em combate foi refutada de forma sangrenta e definitiva nas encostas de Monte Castelo. Estes soldados demonstraram coragem, tenacidade e capacidade de aprendizado que rivalizam com as melhores divisões que enfrentei na Rússia. Foi um erro catastrófico de inteligência que custou caro." A transformação não aconteceu apenas na mente dos alemães. Os próprios aliados americanos começaram a ver os brasileiros com novos olhos. O general Mark Clark, que havia designado Monte Castelo para nós com tanta desconfiança, agora requisitava a FEB para as missões mais difíceis. Depois de Monte Castelo, os pracinhas continuaram avançando. Tomaram Castel Nuovo, depois Montese, empurrando os alemães para o Vale do Pó. Em abril de 1945, forçaram a rendição completa da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, junto com remanescentes de uma divisão fascista italiana. Mais de 15.000 prisioneiros do eixo se renderam aos brasileiros. Um general alemão capturado, cujo nome foi omitido dos registros oficiais, mas que li em documentos desclassificados, disse durante seu interrogatório algo que resume perfeitamente toda essa saga. "Lutei na França em 1940, na Rússia em 1942 e 1943 e finalmente aqui na Itália. Vi as melhores e piores tropas que esta guerra produziu. Os brasileiros chegaram inexperientes e mal preparados, verdade. Mas tinham algo que não pode ser ensinado em campo de treinamento. Tinham orgulho ferido e algo a provar.
Isso os transformou em adversários formidáveis. Nossas teorias raciais não eram apenas moralmente repugnantes, eram estrategicamente estúpidas. Com a linha gótica rompida, a ofensiva da Primavera Aliada avançou rapidamente. Em 2 de maio de 1945, todas as forças alemãs na Itália se renderam incondicionalmente. A guerra na Europa terminaria dias depois. Os pracinhas haviam cumprido sua missão de forma espetacular. Mas o verdadeiro significado de Monte Castelo transcendia a vitória militar. Era sobre dignidade humana, sobre recusar-se a aceitar as limitações impostas pelo preconceito. Era sobre transformar desprezo em respeito através do único idioma que o mundo realmente entende: coragem e sacrifício. Sempre que visito o Memorial da FEB no Rio de Janeiro e vejo os nomes gravados dos pracinhas mortos em combate, penso em como facilmente esta história poderia ter sido diferente. Se os brasileiros tivessem correspondido às expectativas alemãs e fugido ao primeiro contato sério, toda a narrativa do século XX sobre a América Latina poderia ter sido ainda mais marcada pelo desprezo e pela condescendência. Mas não fugimos. Subimos aquela montanha repetidamente, deixando nossos mortos na neve até finalmente plantarmos nossa bandeira no cume. Monte Castelo não foi apenas uma batalha, foi uma declaração. Foi o Brasil dizendo ao mundo: não somos o que vocês pensam que somos. Não aceitamos seus rótulos, suas teorias raciais, seu desprezo disfarçado de ciência. Somos capazes de feitos extraordinários quando desafiados, quando nossa dignidade é questionada. Os alemães zombaram da nossa chegada, mas a zombaria morreu congelada naquelas encostas. Os pracinhas tiveram a última palavra, escrita não em discursos grandiosos, mas em coragem, sangue e uma recusa absoluta de desistir. Essa é a verdadeira história de Monte Castelo. Essa é a verdadeira história do Brasil quando decidimos provar nosso valor. Se esta história te emocionou tanto quanto me emociona cada vez que a conto, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo para que mais brasileiros conheçam nossos verdadeiros heróis. Conta nos comentários: alguém da sua família lutou na FEB? Vamos honrar juntos a memória dos pracinhas que mudaram nossa história.